Boa tarde, bem-vindos ao Mulheres na Literatura. Eu sou Helena Andrade, sou escritora, organizadora do projeto Mulheres na Literatura e gestora pública no SUS. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada ao Unidos Cultural por nos ceder esse espaço tão importante para a gente conversar e debater sobre literatura. O tema de hoje é algumas dicas para incluírem a leitura no seu cotidiano, na sua rotina. Então, espero que curtam. Bem, esse é um tema muito importante para a atualidade, eu avalio. Que ler faz bem, ninguém duvida. E se duvida, vários estudos científicos já comprovam que a leitura traz diversos benefícios para a nossa saúde. Há um aumento das conexões neurais, um estímulo à criação, à inspiração, à atenção, tão importante para o nosso desenvolvimento social, profissional e pessoal. E, para além disso, ainda evita doenças neurodegenerativas, é capaz de estimular nossa mente para várias atividades que precisamos para desenvolver, né, as nossas habilidades, competências, inclusive para melhorar a nossa comunicação. O cérebro não distingue o real do imaginário. Então, além dos benefícios à saúde, um bom livro é capaz de nos fazer mergulhar em vidas, cenários, emoções, trajetórias de personagens que podem nos encantar, nos emocionar. Enfim, acho que fazer viajar, além de despertar nossos sonhos. Mas como incluir o hábito da leitura nesse tempo tão corrido em que vivemos, com essa enchente de informações que recebemos diariamente, seja pelas mídias sociais, pela TV, há um turbilhão, né, de informações. Como é que a gente organiza o nosso tempo para conseguir ter o hábito da leitura? Hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos dar muitas dicas para vocês. Para estar aqui comigo nesse bate-papo, nessa tarde de sábado, na minha terra aqui o tempo esfriou, sou da região de São Paulo, Campinas, está friozinho, uma boa tarde para a gente falar de leitura, de bons livros, de boas histórias também. Vou convidar para estar comigo aqui a primeira das escritoras talentosas, das duas que estarão conosco, Fernanda Dutra. Bem-vinda, Fernanda. Olá, boa tarde a todos. Quase boa noite já, mas é boa tarde ainda, né? Muito feliz desse convite, Helena. Muito bom estar aqui. Muito bem-vinda, Fernanda. Acho que o nosso papo vai ser muito bom. Vou apresentar para vocês um pouquinho da Fernanda, né? Vou falar um pouquinho do currículo e da biografia dela, mas isso não é só o que a Fernanda representa, tenho certeza. Então, Fernanda é especialista em comunicação e humanização organizacional, atua com a comunicação não violenta na inovação, liderança e desenvolvimento humano. É sócia-diretora da Flyflow, palestrante, mentora, coach, professora universitária, escritora e artista plástica. Olha aí, além da escrita, ainda arte aí. Outra forma de arte aí, né, Fernanda? Outra forma de arte. Docente em várias universidades, com formação inclusive no exterior. Fernanda, é uma honra ter você aqui no Mulheres na Literatura. Obrigada, eu que estou honrada. Obrigada mesmo pelo convite. Uma delícia estar aqui e falar de um assunto tão bom como esse, né? O hábito da leitura, que muda a vida de muita gente. Acho que esse assunto é mega importante para ser discutido nos dias de hoje. Que bom. E a outra pessoa muito especial, essa escritora talentosa, Marina Carvalho. Olá, boa tarde para todos. Olá, Helena, obrigada pelo convite. Oi, Fernanda. Bem-vinda. Obrigada. Oi, Marina. Olá para todos.
A Marina nasceu em Ponte Nova e mora até hoje, né, nessa cidade linda, em Minas Gerais. Adora ler, seja um grande romance, um bom livro policial, um checklist despretensioso ou mesmo as notícias do dia. Formou-se em jornalismo pela PUC Minas e exerceu o cargo de assessora de comunicação por 7 anos. Hoje, além de escrever para o público jovem, com uma série de livros bem-sucedidos, é professora de português e de literatura. Olha aí! Que linda! Sua estrela literária se deu em 2013 com o romance Simplesmente Ana, publicada pela editora Novo Conceito, que conta a história de uma princesa mineira no fictício reino de Crosvia, na Europa, dando origem a uma série de grande sucesso entre os jovens leitores. De lá para cá, escreveu outros 6 romances, entre eles, De Repente Ana, A Menina dos Olhos Molhados e o mais recente, Um Dorama para Chamar de Meu. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Helena. Na verdade, depois do Simplesmente Ana, já foram 10 romances. E já extrapolei o público jovem também, já acabei atingindo outros públicos aí, porque eu não paro em gênero nenhum. Mas é muito bom, é um desafio muito gostoso e instigante, que me move sempre. Que delícia. Meninas, quando nos tornamos escritoras, né, porque a gente não nasce escritora, nós nos tornamos, antes de ter esse, vamos dizer assim, essa chama acendendo em nós sempre somos boas leitoras, certo ou não? Verdade. É isso que faz, eu acho, com que a gente se desenvolva, né, para além de ser leitora, nos tornarmos escritoras. Então, é disso que nós vamos falar hoje, o nosso tema, um estímulo à leitura e formas de inserir a leitura no nosso cotidiano. Eu vou começar com umas perguntinhas aqui para a gente aquecer. Pessoal que está nos assistindo nas redes sociais da Unibis, se quiser fazer perguntas, interagir, trazer também suas sugestões, fiquem à vontade. Serão muito bem-vindas, isso enriquece o nosso bate-papo. Vou começar com a Marina. Marina, você como professora deve ter se deparado com desafios para estimular a leitura entre os alunos, diversos desafios. Consegue compartilhar conosco alguma situação peculiar? Eu vivo ultrapassando desafios com a leitura entre os jovens desde 2008, quando eu comecei a dar aula para adolescentes. São muitos desafios porque o perfil do jovem estudante mudou muito. Parece que é pouco tempo de 2008 para cá, mas de 2008 para cá parece que nós vivemos um outro mundo. A leitura que eu instigava em 2008 é muito diferente dos processos que eu trabalho hoje na escola. Eu tenho a sensação que a gente precisa se desdobrar mais para convencer o jovem leitor de que leitura é muito bom. Há muitos concorrentes, Helena, e as novas tecnologias concorrem muito deslealmente com a leitura. Eles são roubados, capturados ali pelas redes sociais, pelos jogos eletrônicos, mas eu aprendi que não adianta brigar contra isso, mas entrar na mesma maré. E assim eu tenho tentado articular, combinar processos de leitura com as formas como os jovens hoje em dia eles se deixam levar, né, pelo poder da imaginação. Eu falo que a transmídia, né, esses vários elementos que compõem a nossa sociedade também, a individualidade das pessoas favorecem, se tivermos a perspicácia de compreendermos que não adianta lutar contra. Então, eu consigo adotar clássicos, eu consigo instigar leituras contemporâneas de autores vivos, mas sabendo que, para isso acontecer, eu preciso nadar na mesma corrente que os alunos. A gente lê livro online, a gente lê livro pelo Kindle, eles leem livro de papel ainda, escutam audiobooks,
vamos intercalando as plataformas sem deixar de levantar e carregar a bandeira da literatura, independentemente do formato dela hoje. Perfeito, Marina. Sabe que, apesar de toda essa concorrência, né, da leitura que nós temos, principalmente nas 2 últimas décadas, isso também é, talvez, um ponto de fortalecimento, porque quantas séries, filmes nós não temos visto reproduzidos de histórias, né, escritas. Então, isso também é muito importante. Acho que essa visão, talvez, para o jovem, que aquela série que ele está apaixonado na TV, foi um escritor, né, que trouxe à tona. E que isso só está mudando, na verdade, de mídia. Passa do papel impresso, né, para a TV ou para o cinema. Hoje, um pouco menos cinema, né, mas a gente ainda tem a possibilidade dos filmes nas novas mídias aí da Netflix e da Amazon. Então, isso também é importante de frisar. Eu me lembro que no meu retorno de leitura, porque eu quando jovem, lia muito, depois a gente se casa, tem filhos e vê uma série de outras necessidades que a gente acaba não tendo muito tempo para os livros. E no meu retorno para os livros foi muito interessante, porque eu estava passando assim no quarto do meu filho e estava passando um filme. Aí o filme me chamou a atenção. Eu parei para ver a cena e eu continuei ali em pé, na frente da TV, até o filme acabar. E era uma quadrilogia, né, que já tinha sido publicada, eu acho que até o 3º livro no Brasil, e aquilo me instigou tanto que eu comprei o livro, e comprei o 2º, o 3º, o 4º saiu logo em seguida, e eu devorei esse livro de uma forma, assim, insana. E eu voltei para a leitura, voltei a ser uma leitora voraz. Então, olha o quanto que isso também pode fortalecer a questão do hábito, né? A leitura juvenil, ela tem um caráter, assim, bem eclético. O que faltava, às vezes, no passado, na minha época mesmo de leitora, eu li muitos livros da série Vagalume, do autor Marcos Rey, do Pedro Bandeira. Hoje, os alunos, nós conseguimos alcançar o gosto deles porque existem múltiplas possibilidades de literatura, muito maiores do que no meu tempo de escola. Verdade. Fernanda, você que é uma especialista em comunicação, a gente vai dar uma aquecida aí nesse nosso bate-papo, na verdade, falando de um outro pedaço, né? Que não é só da leitura, mas também, enquanto isso, nos ajuda em fortalecer nossas formas de expressão. Como que você acha que a leitura pode contribuir para isso, para esse fortalecimento? Helena, a comunicação é uma coisa hoje, para mim, eu acho que é a chave de todas as conexões humanas, né? Porque qual que é o grande problema que a gente tem na comunicação? O que a gente expressa para o que o outro compreende tem uma ponte enorme, né? Então, às vezes eu faço o meu melhor para você, eu te entrego o meu melhor, isso não quer dizer que você recebe o meu melhor, porque a gente tem pontos de vista diferentes, a gente enxerga a vida de forma diferente, são prismas diferentes. Então, uma metodologia que eu mais trabalho hoje, que é a comunicação não violenta, não sei se o público conhece, mas às vezes a gente associa a comunicação não violenta com falar fofinho, ser queridinho, né? Não é isso, né? Na verdade, a comunicação não violenta é a gente enxergar além das palavras, né? Enxergar além do óbvio. Então, eu entendo o que o outro comunica, o que o outro expressa, não só pelo que ele me fala, mas pelas atitudes, pelos comportamentos, pelo que não foi dito, né, pelas necessidades, pelos sentimentos envolvidos. Isso é um ponto, palavra-chave da empatia. E aí você vai falar, tá bom, Fernanda, o que tem a ver com a leitura? Tudo a ver. Porque o que nos bloqueia hoje, a maior causa dos conflitos é porque a gente se fecha no nosso prisma.
né? Eu gostei muito que a Marina falou dessa questão, né? O mundo hoje, a gente está vivendo a era do cancelamento, né? Então, se a pessoa falar algo que discorda de mim, ou se ela tem uma opinião diferente da minha, pronto, eu cancelo a pessoa. Eu vou lá, bloqueio, eu tiro, paro de seguir, tá tudo certo, né? A gente está vivendo essa era de cancelamento, de baixa tolerância do que é diverso, do prisma diverso, de um mundo diverso. E o que eu acho que é uma consequência também do que a Marina trouxe, como as pessoas, como os jovens não têm mais o hábito da leitura, eles não têm mais, eles vivem só o mundo deles, na tribo deles, no formato deles, e a internet, o que ela faz? Ela cria essas bolhas, né? Se eu olhar o meu Facebook, o meu Instagram, o meu LinkedIn é diferente do seu, que é diferente do da Marina, porque os algoritmos, eles formam as bolhas daquilo que eu procuro, do meu interesse, daquilo que eu vejo como mundo, que cada vez reafirma mais a forma que eu penso. E eu cancelo quem pensa diferente, né? Então eu fico na minha bolha. O livro, a leitura, o hábito da leitura, permite que você entre em mundos completamente diferentes dos seus, né? Então você começa a ampliar a sua visão e entender os prismas que existem de mundo diferentes. Então, por exemplo, eu sempre tive o prazer da leitura, né? Eu gostava desde muito nova. E aí eu ficava sonhando nos lugares, nos tipos de vida diferentes da minha, ou às vezes não era uma questão de sonho, era estranheza, mas na medida que você entra no livro e você vai entrando na conexão com o personagem, você se cria empatia com aquele mundo, com aquele prisma que está sendo contado. E isso me ajudou muito, absolutamente, porque todas as vezes que eu encontrava circunstâncias de pessoas ou lugares ou coisas que eram completamente diferentes do meu prisma de mundo, eu falava, isso eu já vi, eu já tive um contato num livro. Eu li muitos livros, por exemplo, né, que conta da parte cultural, né? Então você lê livros que passam na China. Então eu já comecei a entender melhor como que funciona na China. Eu comecei a ler livros que passam em Istambul. Aí você sabe o que acontece ali. Então você começa a entender mundos diferentes dos seus, né? E eu lembro, por exemplo, uma reação que eu tive quando eu era muito jovem. Eu estava lendo alguns livros que eram relacionados à China, e, por exemplo, na China, os homens dançam balé desde criança, né? E aí a gente vê como é forte, por exemplo, estou dando um exemplo, como é forte esse paradigma do balé só para mulher. Eu não tenho esse paradigma porque eu sempre li esses livros e eu cresci já falando por quê? Por que o homem não pode dançar balé? Assim? Então, ajuda a ampliar a sua visão, e isso é o ponto crucial na comunicação, porque se eu não sou capaz de sair do meu mundo, das minhas verdades, eu não consigo ter empatia pelo outro, né? E aqui a empatia eu acho que é uma coisa super importante, porque assim, a gente fala, eu gosto de fazer uma metáfora, sabe? Vamos supor que aqui eu tivesse o braço da Marina ou da Helena aqui, eu pusesse a mão no braço de uma de vocês. Eu sinto o braço de vocês? O que vocês acham? Se você... Pelo tato, pelo seu tato. Se você estiver de fato conectada conosco, você vai sentir. Olha só, esse é uma metáfora forte isso daqui, porque assim, eu sinto o seu braço, verdade, mas eu sinto o seu braço através da minha mão. Né? E olha que interessante, porque a dor que você tem no seu braço, eu não tenho. O que você sente no teu braço, eu não sinto. Eu sinto o tato do seu braço através da minha mão. Eu só sentiria seu braço se eu tivesse conectada, o meu cérebro conectado ao seu braço, né? E o que o livro te possibilita? Porque esse parece uma coisa boba, né? Você fala, tá, sinto através da minha mão. Mas é uma metáfora muito forte, porque você fala assim, eu te sinto, eu percebo você através dos meus filtros. E quanto mais eu estou presa nos meus filtros, menos eu tenho capacidade de imaginar o que você está sentindo. E a leitura, ela me expande de uma maneira que eu consigo entender a dor que você sentiu no seu braço, a forma que daquilo que você viveu, daquela forma. E aí é o que a gente chama de uma empatia cognitiva. Eu não sinto o que você sente porque eu não tenho a conexão do meu cérebro no teu braço, metaforicamente falando. Mas eu sou capaz de imaginar o teu processo porque eu entrei no teu mundo, eu entrei no seu prisma de vida.
E o livro é o melhor exercício para você fazer isso. Então, hoje, eu diria para você, como especialista de comunicação, as pessoas que têm o hábito da leitura são as pessoas que melhor se comunicam, que melhor têm essa capacidade de conexão empática. Fernanda, enquanto você falava, eu também fiquei avaliando aí todo esse contexto que você está trazendo. Uma questão que eu acho primordial mesmo, às vezes, dessa expansão, né, da nossa consciência, é a tolerância. A gente passa também a ser mais tolerante, né, com o outro, porque quando você mergulha numa história, num livro, você vivencia, você está na pele daquele personagem. Exatamente. Né? Independente do formato, né, de voz que aquela narrativa traga, você entra na pele daquele personagem. Então, você passa também a ser mais tolerante. Exatamente. Eu posso fazer uma... A dor do outro. Isso. Posso fazer um comentário sobre o que a Fernanda falou? Ela falando, eu estou lembrando dos meus alunos, a questão da empatia aumentar por conta das vivências literárias é muito impressionante. Esse mês que passou, eles leram um livro da Conceição Evaristo, que são livros de contos sobre dores e sofrimento das mulheres negras nas suas vivências e experiências pessoais. E nós fizemos vários debates, 3 debates para discutirmos as histórias, e foi tão bonito de ver como que eles entraram no universo das personagens e sentiram realmente as dores e as indignações vividas por elas nas histórias, que me marcou muito. Foi uma experiência que me pareceu que daqui para frente eles vão enxergar essas dores de outra forma, não só como leitores, mas como pessoas que assimilam coisas que não são próprias de si mesmas, mas que, por meio da literatura, foram capazes de enxergar além da bolha, né, das tribos em que eles habitam. Tem uma outra questão que eu acho assim, essencial na leitura, da gente conhecer outras culturas, como a Fernanda também trouxe, é você entrar nessas culturas, né? Entender essas culturas e muitas vezes respeitar. Por exemplo, escritoras que trazem a realidade em alguns países na África, né? Nigéria, Moçambique, o Quênia, ou mesmo histórias passadas há séculos atrás, né? 200, 300 anos, o quanto que a gente acaba se identificando muitas vezes, né, com essas histórias, e também trazendo essa questão do respeito e da solidariedade com muitos povos. Que isso, no dia a dia, muitas vezes, a gente não obtém nas redes sociais, né? Nesse volume de informação que vem rápido e flui rapidamente também, a gente não se aprofunda. E, só complementando, quando a gente entra em contato com a cultura, isso também nos instiga a saber mais, a pesquisar mais sobre determinados temas, assuntos. Eu costumo fazer muito isso. Eu também. Aliás, a curiosidade é um dom, né? É uma coisa boa, né? Porque te incita a querer saber outras coisas, saber outras... às vezes, eu até vou contar uma coisa para vocês, meninas. Eu tenho tanta vontade de ler que eu compro muito mais livro do que eu sou capaz de ler. Eu também. Cheia de livro ainda nem aberto. Mas eu vou pondo na fila e vou lendo, né? Então... Às vezes eu fico tão ansiosa, né? E acabo pegando 3 de uma vez, né? Começo a ler um. Eu também, eu leio 2, 3 ao mesmo tempo, fácil. Aí eu falo, nossa, peraí, que eu preciso acabar este agora. Mas até aproveitar essa deixa que a Marina falou dos jovens, né? Tem um estudo da antroposofia, não sei se vocês conhecem, do Rudolf Steiner, e ele fala dos setênios, né? Então a gente tem algumas características de 7 anos, e tem uma coisa que eu acho que vale aqui ficar a dica, porque dos 7 aos 14 anos,
é a fase que a gente implementa os hábitos mais enraizados, sabe? Não que a gente não mude esses hábitos, mas aqueles hábitos que são os mais, assim, com raízes mais consistentes, são os que a gente planta dos 7 aos 14 anos. Então, é uma idade que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque eu tenho filhos nessa idade, eu estou com um menino de 8 anos e estou com uma menina de 13. E eu vejo, gente, com a loucura que é hoje, porque quando a Marina começou a falar, eu falei, é isso, é bem isso, porque o videogame, a internet, as redes sociais, o TikTok, que é legal também, eu não sou contra, é legal também, é um novo mundo, mas não pode substituir 100%, né? Então, toda vez que você vai lá, você tem todo um trabalho, não, vamos ler, que gostoso. E aí, quanto mais, quem aqui é mãe, é pai que estiver assistindo, né? Quanto mais você for capaz de estimular seus filhos à leitura nesta fase, mais eles vão ter facilidade da leitura depois. Porque é possível mudar o hábito, a gente pode falar um pouco sobre isso, da mudança de hábito, mas é muito importante essa fase, porque é a fase que você implementa o hábito mais enraizado. Então, e justamente nessa fase que eles estão totalmente dispersos, sem vontade nenhuma. E eu acho que eu colocaria mais um ponto além do cancelamento. A gente está vivendo uma vida em que as pessoas, de forma geral, estão mais imediatistas, né? Então, tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. Então, eu quero ler alguma coisa, eu vou no Google procurar o resumo do resumo do resumo da coisa, né? Então, quando um livro tem aquele negócio do livro, eu vou ler com calma, as pessoas param, elas cansam, eu quero saber logo o final, né? Então, não sei se vocês percebem isso, mas tem, além do cancelamento, eu acho que também a gente está vivendo esse mundo do imediatismo, que gera uma ansiedade muito grande, o que faz os jovens, né, as crianças, os jovens, não terem essa paciência de parar e ler um livro e saborear e ter essa meditação que o livro te traz, sabe? Eu acho que isso também é um desafio para a gente, né? Fernanda, isso que você traz, acho muito pertinente. Esse mês também eu estava pensando muito nisso. Nesse mês, na verdade, a gente comemora, né, o aniversário de Monteiro Lobato, um dos nossos grandes escritores, que estimulou, né, muitos de nós também para a leitura. Né? As histórias de Monteiro são fantásticas. E essa aproximação da criança com o livro, né, do encantamento para a história, até para se expressar. Semana passada, tem uma vizinha aqui na frente, acho que ela tem 6 aninhos, e às vezes ela está pela rua e tal, e semana passada eu estava aqui fazendo minhas coisas no computador, com a luz acesa, minha sala fica bem de frente na casa, aí ela me viu, ela falou, olha, eu posso entrar aí, né? Aí ela veio, olhou meu escritório, meu home office aqui, ela falou, nossa, quantos livros! Você gosta de livro? Eu falei, gosto. Você gosta de ler? Ela falou assim, eu gosto um pouco. Eu falei, então, que livro você gosta? Eu gosto dos Três Porquinhos. Me conta a história dos Três Porquinhos, então. Conta para mim a história. E, só para resumir, estou contando esse episódio aqui, mas assim, é muito importante, né, a gente mostrar o livro para a criança. Geralmente esses livros são muito didáticos, né? Eles vêm com as fotos, hoje até se movimentam, né? Tem algumas gravuras, enfim, é muito interessante. E isso faz toda a diferença lá na frente mesmo. Para a criança saber que dentro daquele livro, que parece um objeto inanimado, né? Tem seres mágicos especiais, né? Tem pessoas diferentes. Isso é tão rico para a vida, né? Verdade. Depois eu vou falar um pouquinho de uns estudos que eu andei pesquisando também, mas eu queria fazer só uma parte aqui, eu queria ler um trecho aqui da Michelle Petit, que ela fala da leitura e dos livros. No final das contas, por que alguém se torna leitor? Na maior parte do tempo, porque viu a mãe ou o pai mergulhando nos livros quando era pequeno e se perguntou que segredos eles podiam desvendar ali.
ou porque eles leram histórias em voz alta, dando à criança liberdade de ir e vir, sem conferir constantemente se ela tinha entendido bem. Ou ainda porque as obras que haviam em casa eram assunto de conversas intrigantes ou divertidas. Esse trecho vai muito ao encontro, né, do que você trouxe agora. Eu penso que o exemplo do leitor adulto é muito mais impactante do que a ordem do professor, do pai e da mãe. O meu home office, a minha estante de livros está aqui do meu lado, e de vez em quando eu mudo a mesa de lugar para a estante aparecer para os alunos. E tem vezes que eu percebo que eles não estão prestando atenção na minha aula. Eles estão procurando livros que eles enxergam pela câmera. E constantemente eles aparecem na minha casa e pedem emprestado algum livro que eu tenho aqui para eles poderem ler. E uma vez alguém falou para mim assim: a gente sente seu amor pela leitura transbordar, e isso faz muito mais sentido para nós do que só o discurso de que ler é bom. Porque falar que ler é bom, todo mundo fala. Todas as pessoas querem que seus filhos leem. Tem pais que me procuram: o que eu faço para o meu filho ler? Mas será que o pai lê em casa, a mãe lê em casa? E nem sempre a leitura do pai e da mãe vai ser instigante o suficiente para o adolescente também querer ler. É preciso, eu me lembro de um professor numa disciplina de mestrado que eu fiz, que falava assim: a gente precisa andar com o livro debaixo do braço, a gente precisa ter livro na mão, eles precisam perceber que a gente vive de livro e não só fala sobre o livro. Olha, então uma pergunta boa, hein? Tem uma pergunta aqui para nós. Então, como vocês avaliam a leitura pelas crianças e adolescentes dos livros antigos e famosos que contêm episódios de racismo? É uma pergunta aí pelo YouTube da Marli. Querem começar, meninas? Olha, eu vou fazer um comentário, Marli. Não é só leitura. Programas de TV antigos também, né? Eu vou dar um exemplo muito, muito básico, que é Os Trapalhões. Eu adorava, assistia, ria, me matava de rir, mas quando eu vejo um monte de coisas que tem preconceito. O que você está colocando não é só essa questão, né? Claro, nas leituras antigas aborda mais fortemente o racismo, como de fato as pessoas pensavam diferente. Eu acho que é importante do mesmo jeito, até para mostrar o quanto que se mudou a cabeça das pessoas, o quanto que a gente foi discutido isso, o quanto que a gente evoluiu nesse tema. E isso eu falo de todos os sentidos, né? Se for um programa de TV, se for uma leitura, se a pessoa está lendo, a criança está, o adolescente está lendo um livro clássico, antigo, e que mostra, denota coisas que é de um modelo mental antigo, e isso acontece aqui na minha casa. Às vezes minha filha, que é mais velha, ela fala: mãe, olha isso daqui, não tem, tem racismo. Ela fica muito brava, sabe? E aí eu mostro para ela, falo: sabe por quê? Porque esse livro foi escrito em tal época, nessa época se pensavam assim. Ela tem muito essa coisa do empoderamento feminino, sabe? E antigamente as leituras eram que a mulher não tinha esse empoderamento, né? E eu mostro para ela: tá vendo como mudou o pensamento da humanidade, como a gente está evoluindo nesse ponto. Então é legal porque acaba discutindo, levando à tona umas discussões históricas mesmo, e mostrando o poder que eles podem ter de fazer o mundo mudar naquilo que eles não gostam, e que eles não querem que seja do jeito que é. Eu acho mega importante, mas assim é o meu ponto de vista, né? E aí, meninas, falem o que vocês acham. Marina? Eu tenho um pouco de medo, porque nem toda leitura feita pela criança e pelo adolescente é passível de ser discutida por um adulto que tenha uma cabeça que vai encaminhar a discussão para um esclarecimento. Eu tenho muitas questões hoje com Monteiro Lobato, por exemplo, devido a todo o processo histórico encontrado na obra dele, nos discursos dele, que são naturalizadas mesmo no racismo. Ele era declaradamente, né? E apesar de ser um grande autor, que fomentou a literatura infantil e que fez muitas pessoas se tornarem leitoras, se não houver uma leitura
organizada por parte de um adulto para esclarecer questões de intolerância, racismo, homofobia, sexismo, misoginia, aquilo vai ser introjetado. Pessoal, eu sei que hoje existem muitos escritores que romantizam violência contra a mulher, e as pessoas leem, adolescentes, eu tenho alunas que leem livros de escritoras que discursam favoravelmente a romantização da violência contra a mulher, aqueles relacionamentos abusivos, e muitos me perguntam, isso é legal? Porque nem sempre a gente está no espaço mental dessas pessoas, dos adolescentes e das crianças. Como você vai auxiliá-los nesse processo de entendimento do que é certo e do que é errado, quando não estamos, né, cientes do que estão lendo? Eu acho super válido, é necessário mesmo que eles tenham acesso a todo tipo de formato literário que já passou por nós. Esses formatos não acabaram, eu acho que perpetuaram. A gente ainda encontra muita literatura de cunho racista, de cunho sexista, homofóbico, e às vezes somos tolhidos de discutir isso em espaços apropriados. Existem pessoas que acham que é errado a gente falar dentro da escola sobre a tolerância, no nível da sexualidade, né, da tolerância no nível das etnias. Então, é complexo demais. Eu já, como professora, passei por situações delicadas em se tratando desses elementos literários, que nem são literários, né? São eu acho, Marina, que isso que você está falando é super importante. E aí, talvez, um meio termo seria ter esse acompanhamento, né? Porque o que faz o adolescente, a criança gostar de ler, e é o que você disse muito bem, não é só os antigos, tem que ter um filtro aqui também dos atuais. O que eu acho que a gente chega aqui numa resposta para ela que pode ser legal, é que é isso que você falou, eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que eles não devam ler, porque claro. tem literaturas antigas que são super importantes e que tem, mas não por mal, porque antigamente, agora aqui vale até lembrar isso, não é que tem por mal, mas é porque naquela época se pensava assim, a gente realmente evoluiu como modelo mental coletivo, né? Então a gente enxerga hoje pontos que antigamente a gente não enxergava. Por isso que eu dei o exemplo dos Trapalhões, porque as pessoas achavam aquilo ótimo, engraçado, e ninguém via mal naquilo. Hoje, quando eu vejo a reprise, eu falo, meu Deus, que loucura! Eu te falo que um livro meu que eu escrevi em 2011, eu escrevi, e esse ano ele vai ser reeditado, então eu precisei passar por uma nova avaliação dele para republicação. Eu estranhei o meu método de escrita e a minha forma de pensar de 10 anos atrás. Eu falava, eu escrevi isso, e os processos de evolução mental são muito rápidos também nessas épocas que vivemos agora, né? Exatamente, então, e acho que aí que é legal, né? Porque se a criança ou o adolescente estiver lendo, que você tenha essa disponibilidade de troca intelectual com o adolescente, com a criança. O que você leu? O que você achou disso? E eu gosto de trazer, que eu acho que foi bem colocado, como você disse, eu deixo sempre primeiro o adolescente me trazer. O que você achou disso? Aí vai falar, aí eu começo a trazer o meu ponto de vista. Olha, eu tenho um ponto de vista que eu queria te fazer pensar sobre. Né? Então a gente começa a ter inclusive é um caminho para abrir diálogos com os jovens, né? Porque a gente está vivendo mundos tão distantes, por que não, né? Porque que o livro acaba sendo um chamado para esses diálogos, para essas conversas de trocas intelectuais. Então, eu acho válido nesse ponto. Eles cobram de nós, o adolescente ele tem a mente mais aberta do que nós, a gente é de outra geração. Então, eles nos cobram qual é o seu posicionamento em relação a isso. Você acha que é certo uma mulher ser tratada desse jeito? E a gente precisa ter o jogo de cintura para resolver a questão com eles. Eu acho que essa questão aí de instigar também essa conversa, né? Até para que a gente possa também fortalecer as opiniões, não adianta também a gente dizer que não houve esse período
né? Faz claro. sentido que essa sociedade não existiu, que a maior parte dela não pensava assim. Então, existiu, e é importante também que o adolescente saiba que isso existiu. Até para que ele possa criar um senso crítico. E a leitura propicia isso mesmo. Tanto que, se a gente for ver, né, obras escritas há 200, 300 anos, enfim, elas também trazem a cultura daquela época, mas não necessariamente todos concordavam com a direção que a sociedade impunha na época. Então, tem personagens que são favoráveis, tem personagens, muitas vezes, que são contra. É claro que a direção que o escritor dá para aquela história vai fazer a diferença. Mas o livro é capaz de nos propiciar, vamos dizer assim, esse senso crítico, né? Não necessariamente seguir a linha que o autor deu. Por exemplo, eu não gosto de terror, não gosto. Então, às vezes, ou suspense, mas eu gosto de suspense. E às vezes, quando você vai conhecer uma história de suspense, muitas vezes ela se torna terrível. E eu pensei, não foi um livro que eu li, porque eu não faço essa escolha de leitura. Eu gosto de suspense, mas não faço tanto a escolha da leitura. Mas depois que passou, eu fiquei pensando, por que isso mexeu tanto comigo? A reflexão daquela história, por que mexe com a gente? E muitas vezes ter essa possibilidade de debate, né, de conversar com outra pessoa, conversar sobre aquela história, isso vai formando nossa opinião. Até para a gente identificar, olha, racismo é legal? Né? Claro que não é legal, mas se a gente não trouxer essa discussão à tona, fica parecendo que nós estamos mascarando uma realidade. E está aí, a gente precisa construir opiniões que não fortaleçam esse tipo de atitude. Então, acho que os livros são excelentes. E nessa parte do racismo mesmo, recentemente eu li o livro da biografia da Michelle Obama, que é um livro incrível, que não se passa há muito tempo atrás, né? Faz o quê? Uma década, 2 no máximo, e isso, o quanto isso ainda está inserido na sociedade, para a gente perceber, e o quanto essa luta vem, né, há séculos acontecendo, de outras mulheres que vieram e foram transformando os espaços. Então, acho importante os adolescentes, os leitores, conhecerem também. É claro que tem livros que eu acho que, né, a gente pode evitar que leia quando ainda não tem tanta maturidade, mas outros debates acho que são bem-vindos. Claro. Também acho. A Luciene, olha, uma outra aí pergunta para nós, acho que da Luciene Pataro, a escola é um ambiente importante para discussão sobre os temas polêmicos. Se não for na escola, o adolescente ou até a criança irá se informar da pior forma na internet, sem orientação. Verdade. Concordo. E vou além, Luciene, é a escola e em casa. É isso que eu ia falar, escola e a educação que você dá em casa, né? Sim. E o que a gente lê, as nossas atitudes é que fazem a diferença. Não é o que nós dizemos, mas a forma em que agimos que faz diferença para os nossos filhos, né? A nossa conduta é que demonstra, né, a personalidade que eles podem escolher para eles. É claro que eles têm a personalidade intrínseca, mas isso também pode ser construído e fortalecido na idade adulta, na adolescência. Meninas, vocês querem colocar alguma coisa, Davi? Eu estou aqui divagando sobre toda essa conversa. Eu acho que nós três somos de uma geração que líamos livros na escola para fazer prova, né? Aí perguntava quantos personagens a história tinha, não era assim? Era bem assim. E hoje, essa oportunidade de debater sobre temas que são colocados nas histórias é bem maior, porque o professor dá espaço para o aluno se posicionar. Não é só responder quantos personagens tem a história, qual é o enredo, mas
o debate aberto, ele vai facilitar esse canal de comunicação para que os jovens e as crianças exponham aquilo que mexeu mais com ela. E assim fica mais fácil a gente ir percebendo e pontuando todas essas questões que mexem mais, né, com as nossas identidades, de maneira geral. Você sabe que agora deu uma viajada aqui, Marina, vou fazer um comentário, né? Eu fiquei pensando, na escola tinha um monte de livro que tinha que, né? Que até na PNL a gente fala que não existe o tem que, né? O tem que é uma ilusão que a gente cria no cérebro, porque tudo é uma escolha, mas assim, cria-se uma coisa que você tem que ler o livro para fazer a prova, e aquilo eu odiava. Eu tô falando pessoa que ama ler, eu odiava. O que me fez gostar de ler foi o exemplo que eu tinha em casa, porque eu acho que a Helena falou uma coisa muito legal, né? O pessoal lê na sua casa, porque quando minha mãe lia muito, meu pai lia muito, meu padrasto lia muito, as pessoas, minhas irmãs mais velhas liam, então eu ficava vendo, observava eles lendo e falava, por que eles gostam tanto de ler se eu acho chato ter que ler para fazer a prova né, e tal. E aí eu comecei a pegar livros que eram do meu interesse, né, porque eu acho que isso é uma dica importante para a gente passar, assim, criar o hábito da leitura, quanto mais você cria no outro essa coisa do tem que, é importante, faz porque é bom, mais resistência o jovem vai criar. O que a gente pode fazer se adaptando aos novos tempos? O que eu faço muito com meus filhos? Por exemplo, o meu filho gosta muito da Marvel, não sei o que, eu falei, vamos ler história em quadrinho da Marvel? Aí depois a gente foi melhorar. Você quer ler mais sobre a história do Batman? Você quer? Tem um negócio aqui super legal. Então você vai criando, né? A minha filha gosta de música, ela é apaixonada por música desde pequenininha. Ela tem vídeos dela cantando com 3, 4 anos de idade. E aí ela, por exemplo, ela assistiu o filme que conta a história do Queen e tal, né? E aí, do Fred Mercury e tal. E aí eu falei, você quer ler o livro que conta a história do Fred Mercury? Por quê? Porque ela criou um interesse naquele assunto, ela está curiosa naquele assunto, aí ela vai ler. Né? E aí muita gente fala assim para mim, mas Fernanda, quando a pessoa você faz isso, a criança só vai querer ler as coisas que ela gosta e ela não vai ler as coisas que realmente seriam legais para ela. É um processo. É um processo, porque ela começa a ler, ter prazer naquilo que ela gosta, que é o assunto que ela se interessa, e aí aquilo se torna tão hábito, tão gostoso, tão prático para ela ler, que ela automaticamente começa a ler outros livros, outras coisas com facilidade. Aí ela passa a gostar do hábito do ler, né? Do parar e ler. Então, acho que uma dica que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas é não põe esse peso do tem que. Coloca para a criança, para o adolescente, ou para alguém que já é adulto que quer criar o hábito de leitura, começa lendo coisa de assuntos aleatórios, mas que você curte, sabe? É que nem fazer academia, né? Não adianta forçar ir para academia, vai fazer um exercício que você gosta, né? Senão você não vai gostar. Fernanda, perfeito. É isso mesmo, né? Acho que quando a gente encontra temas que vão ao encontro do que nós gostamos, a leitura se torna muito prazerosa, muito prazerosa. E não importa se o livro vai ter 50 páginas, 100, 200, enfim. O importante é que você esteja em contato com uma história que mexe com você. Isso. Né? Que desperte suas emoções, que o aprendizado é um ganho depois, né? Porque a grande riqueza da leitura é isso, é você descobrir o prazer que ela pode te dar. Exato. Eu acho que é um caminho, né, Helena? Não sei. Pode ser mesmo para adulto, né? Adulto que fala, eu não consigo ler. Eu conheço umas pessoas, não sei, meninas, se vocês passam por isso, mas eu conheço muita gente que tem essa coisa de comprar os livros que nem a gente tem, só que a gente põe na fila para ler, né? A pessoa compra, ela tem aquela coisa, eu quero ler, aí ela vai lá compra um monte de livros, só que fica na prateleira e não lê, porque não tem o hábito da leitura. E aí eu pergunto para a pessoa, o que você comprou? Você comprou coisas que você tinha interesse? Não, eu comprei que eu acho que é importante ler isso, porque todo mundo fala que esse livro é importante. Legal, você vai chegar nele. Mas começa fazendo as coisas que você gosta, porque aí você chega nesses que falaram que é bom. Né?
Compra aqueles livros que te interessaram o tema, que você tem curiosidade sobre aquele assunto, porque aí você pega o hábito. Né? Então, eu acho que isso é uma boa dica, porque eu conheço muita gente que faz isso. Uma ótima dica. Eu queria também compartilhar uma dica que eu apliquei em mim, porque eu também, com essa questão da pandemia, eu trabalho no SUS, sou gestora no SUS, então consome muito da energia, né? E eu estava assim, sem conseguir. Ler, mesmo que eu gosto. E então eu disse assim, olha, eu vou levantar de manhã, vou separar 10, 20 minutinhos, vou sentar num lugar e vou ler um pouco, mesmo que seja 2, 3 páginas. Se eu conseguir além disso no dia, ótimo. Mas 2 ou 3 páginas. Eu já começo o meu dia alimentada, né? De uma história ou de uma reflexão. Eu também gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, e às vezes eu pego algum e leio de manhã. Então, assim, é uma pausa, né, do dia, que é possível antes de você entrar no turbilhão, né, da rotina, né, das obrigações, da necessidade. Então, escolher um horário em que você possa, né, estar ali para você, porque a leitura não é para o outro, é para mim. É o momento que eu me dou para estar em contato com outros, né? Outros personagens, outras vidas. Mas é um momento meu. Quando a gente entende que aquele é um momento seu, parece que isso também se torna mais prazeroso. Perfeito. Eu concordo, Helena. E se for de noite, até melhor, né? Porque Eu também acho. o celular, a TV rouba o sono e a leitura te ajuda a dormir bem. Né? Então, talvez seja até essa dica que a Helena trouxe, assim, ler 2 páginas por dia, 3 páginas antes de dormir, que é o que é o meu hábito, eu leio antes de dormir. Relaxa, né? A gente sai desse mundo real tão cheio de coisas complicadas. Na literatura pode até ser um livro tenso, pode até ter uma história que te deixe meio tensa naquele momento, mas é a irrealidade, é outro mundo. Você foi sugado da realidade verdadeira. Eu gosto de ler à noite também. Então, pessoal, assim, independente, né, do tempo que você tenha, se você conseguir, né, um tempinho ali, uma pausa, ou antes de dormir, como as meninas, ou de manhã. Às vezes eu também gosto de ler à noite, então pelo menos separo lá meia hora, 1 hora à noite para leitura. Isso faz toda a diferença. Acho que nos alimenta mesmo. Concordo. Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Passou rápido. Mas é um assunto tão interessante, né? E se tiverem pais nos assistindo, ou mesmo adolescentes ou tios, enfim, eu queria também passar uma informação aqui, que há algum tempo atrás, acho que há umas semanas atrás, eu vi uma notícia circulando no WhatsApp, e aquilo me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Já tem estudos de algumas universidades no mundo, né? Tem um na França, um na Noruega, que indicam que nós estamos reduzindo o nosso QI. Então, o nosso coeficiente de inteligência está caindo. E muito por conta dessa volatização da informação. Né? A informação chega e sai, chega e dispersa, chega e dispersa. A gente não consegue focar. E isso já está sendo demonstrado, né, que está atingindo a nossa capacidade intelectual. Então, este é mais um motivo para a gente inserir o hábito da leitura. Porque ler faz muita diferença para o nosso cérebro. Ao mesmo tempo em que a gente está perdendo nossa capacidade intelectual, a medicina tem conseguido com que a gente prolongue, né, a nossa vida. Então, a questão da longevidade está muito além. Nos últimos 10 anos, nós avançamos aí 5, 6 anos, né, da expectativa de vida. Então, isso é tão importante. Então, como é que a gente quer chegar lá na frente? Essa pesquisa eu vi, eu cheguei a comentar com os alunos. É a primeira geração
dentre várias que vieram, sucederam, o QI dos filhos vai ser menor do que o dos pais. E isso é impactante, e eles ficaram impactados, porque nunca, né, ao longo da história da humanidade, algo assim tinha acontecido. Sem dúvida. É algo para nós ficarmos em alerta, né? Acho que tornar esse hábito, devolver este hábito para a sociedade, né? O hábito da leitura, do livro, seja ele digital, seja físico, né? Os audiobooks até, eles também podem estimular a imaginação. Enfim, tem várias outras formas, né, de leitura, acessíveis, inclusive. Nós nunca tivemos, na história da humanidade também, uma facilidade tão grande de acesso aos livros. É verdade, é verdade. Tem uma coisa que me veio na cabeça, que aí vocês me falam se também vocês sentem isso. Eu sempre tinha aquela coisa assim, de procurar o filme que originou o livro, desculpa, o livro que originou o vídeo, né, o filme. E porque hoje eu vejo muito assim, né? O filme é um resumo, né? Ele já decodifica e as pessoas têm preguiça da leitura, então, eu vou procurar o filme ou a série que fala sobre aquele livro X. E eu vou dar um exemplo, né, de um livro que eu li que foi impactou minha vida, que foi do José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, um livro antigo, mas me impactou muito, muito fortemente. Foi um livro que me fez refletir muito na vida, refletir muitas coisas. Tinha horas que eu parava de ler para digerir, né? E o filme não me impactou tanto, né? Aliás, o filme foi muito bem feito, foi muito forte também, extremamente bom o filme. Não estou nem criticando o filme. Porque eu queria fazer esse comentário, porque eu vejo muitas pessoas falando isso. Mas às vezes tem um filme, é mais fácil do que o livro. E acho que tem uma diferença muito grande, porque o filme já tem a interpretação de alguém, né? Voltando para a questão da comunicação. Alguém que produziu o filme interpretou aquele livro e colocou o que ele interpretou. E o livro você interpreta, você cria no seu imaginário as coisas que estão ali. Então, eu acho que é importante dar esse recado também para aqueles que vão para esse caminho, né? Não que seja ruim assistir o filme ou a série do livro, mas não deixa de ver a fonte de onde saiu, porque aquela fonte sempre vai ser mais rica, porque você tem um mundo muito maior para interpretar, para enxergar, do que o que alguém já te decodificou para você. Então, acho que isso é uma coisa também que eu gostaria de deixar esse recado. E eu acho que um outro recado que eu também queria falar, final, assim, de leitura, é que as pessoas estão perdendo a escrita, né? Porque essa mania de escrever no WhatsApp, no Instagram, com essas novas linguagens que diminuem, a coisa que mais me deixou... Tudo bem, né? Que a gente tem a palavra grande, vou diminuir para escrever no WhatsApp. Agora, diminuir o sim por SS, eu acho o cúmulo do cúmulo, né? Quando eu vejo isso nos meus filhos fazendo SS, eu falei, não, sim é 3 letras, você diminuiu para 2, não faz sentido nenhum isso para mim, né? Então, só que é um vício que está tendo também da escrita, que o adolescente, os jovens estão perdendo a escrita correta. E o livro, ele te força a enxergar, você como professora, né, Marina, sabe disso? O livro força você a enxergar o português correto, a linguagem correta. Então, acho que tem essas coisas que o livro te resgata, que são muito importantes. Essas duas coisinhas que eu queria deixar de recado antes que acabe o nosso tempo. Aluno que lê escreve muito melhor. Muito melhor. Absurdamente melhor. É nítido. Aluno que não lê, ele foi roubado pelas linguagens de internet, eles não põem acento em palavra nenhuma mais, eles não sabem a grafia correta das palavras, é nítido, e é uma observação que eu faço já há algum tempo. O aluno leitor, ele vai errar coisas que são naturais, mas é muito discrepante a linguagem escrita de um aluno leitor e de um aluno que não é muito chegado nos livros, sem dúvida. Tem uma questão disso que vocês trouxeram, que eu acho que é muito importante, e da pesquisa também, né, que tem demonstrado. Na verdade, não é só a leitura, né, a escrita também faz toda a diferença para o nosso desenvolvimento intelectual.
Então, sim, porque agora estão só teclando, né? Verdade. E com as aulas online, piorou mais ainda a escrita à mão, não só a escrita à mão, não é só coordenação motora e caligrafia, é também o desenvolvimento do pensamento de forma mais organizada. A digitação escapole ali, nós mesmos, quando digitamos, os adultos, pessoas que têm mais relação com a escrita, a digitação é diferente, a gente percebe desvios que não cometeríamos se fosse com a grafia à mão, né, a caligrafia, e essa perda também vai gerar frutos ali no futuro, daqui a um tempo, porque já demonstra essa falta de raciocínio lógico para completar a ideia, para concluir um pensamento, né? Vamos ver aonde isso dará. Verdade. Nós estamos fazendo aqui a nossa parte, queremos que vocês leiam muito, que escrevam, inclusive, porque foi pela leitura que nós nos tornamos escritoras, né? Comigo aconteceu assim. Sim. Para mim também, para mim também. Então, é um diferencial muito grande para a vida. E não é só, eu acho que um enriquecimento intelectual, eu acho que é um enriquecimento geral, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Essa possibilidade de você ler, de interpretar, de conhecer novas culturas, isso também estimula sonhos, né? Desejos, isso faz com que a gente viva e não sobreviva, né? Nessa loucura que a gente está vivendo, nesses últimos anos, né? Nem estou falando da questão da pandemia, estou falando mesmo dessa poluição, né, de informações que nós estamos sofrendo. Então, acho que é importante, deixando esse recado aqui. Antes de encerrar, eu queria ler um trecho aqui da Virginia Woolf, que também tem tudo a ver com leitura. Quando o dia do julgamento chegar e as pessoas grandes e pequenas forem receber suas recompensas celestiais, o Todo-Poderoso examinará os que simplesmente liam muito e dirá a Pedro: olha, esses não precisam de recompensa. Não temos nada para lhes dar. Eles adoravam ler. Perfeita, Virgínia. Perfeita. Meninas, gratidão por esse espaço. Eu espero que nós tenhamos, para quem está nos assistindo, levado algumas dicas. Nós estamos abertas a receber aí informações, perguntas, querem conversar, bater papo. Eu estou sempre disponível nas redes sociais. Eu vou dar um espaço para as meninas também se despedirem e falarem algo mais. Mostrar os livros, inclusive, né? Porque para estimular a leitura nós precisamos ter histórias. Concorda? Concordo. Já que a gente está incentivando a leitura, a gente já incentiva a ler os nossos livros, né? Meninas, apresentem suas obras e façam suas considerações finais aí, qualquer dica a mais que vocês queiram compartilhar. Quem quer começar, Marina? Fica à vontade, Fernanda. Eu vou mostrar a obra primeiro, né? Eu tenho 3 livros. Eu tenho esse aqui, que é de Penelli Coach. Esse eu sou coautora. Aí eu tenho esse livro, que é o Efeito Melão. Depois, já deixar o pessoal curioso o que é Efeito Melão, porque aí eu... Né? E esse que eu lancei agora em janeiro. Em janeiro, eu acabei de lançar esse aqui em janeiro, que chama Inovação Não Violenta. Esse aqui eu uso a comunicação não violenta, o pensamento sistêmico, a proposta de valor circular, né, de equipes, como alicerces da inovação. E tem muitas histórias no meio. Eu acho que, se eu puder deixar uma dica final aqui, a leitura, para mim, foi muito importante. Então, assim, contando como minha história pessoal, tudo abriu muitas portas para mim, me ajudou. Eu acho que eu me tornei escritora por ser leitora, né? Então, isso me ajudou muito em todos os meus processos, não só como
hoje como palestrante, mas quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre tinha conteúdos que me ajudavam, porque isso vinha da leitura. O hábito da leitura sempre me ajudou, e não só por uma questão intelectual, mas acho que também por uma questão de me trazer equilíbrio, de me trazer... Eu uso muito a leitura como uma meditação ativa, sabe? Aquele momento que a gente está nesse estresse, nessa loucura, querendo fazer tudo. Às vezes eu falo, para tudo, vou parar e vou ler. Aí eu paro, dou uma leitura, e eu me concentro, eu tiro aquela ansiedade, eu consigo pensar melhor, me estruturar melhor. Então, eu penso que a leitura realmente me ajudou. E aí a dica que eu posso dar para qualquer pessoa é: procure coisas que você gosta, procure se conectar com a leitura, não porque tem que ou porque a gente falou que é legal, mas para você sentir o quanto que isso vai fazer bem para você. E aí, na medida que você experimentou, e é o que a Helena falou, né? De repente você lê 1, 2, 3 páginas por dia, cria uma meta para você. Você fala, eu vou ler 3 páginas por dia, só. Beleza. E aí você cria, sei lá, por semana eu quero ler 20 páginas. E aí você cria uma meta, isso te mobiliza a ler e querer saber mais sobre aquilo. E se você entrar em grupos de discussões de livros específicos, fica mais gostoso ainda, porque você lê e vai discutir com as pessoas sobre o que você leu, e aí você cria aberturas para diálogos incríveis. Então, acho que essa pode ser a minha dica aqui. E obrigada, viu, Helena, pelo convite. Obrigada, Marina. Que papo delicioso com vocês. Uma delícia mesmo. Nem senti a hora passar. Foi. Obrigada. Fernanda, muito bom. Essa questão da comunicação não violenta, que a gente usa muito no SUS, né? Acho que é essencial para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais equilibrada, né? E menos estressada. Então, parabéns aí por todas as suas obras. Nós teremos outros espaços também para falar sobre esses outros temas que eu acho que são essenciais, né? Para nós, na nossa realidade atual, acho que enriquece muito a vida. Até porque eu deixei o povo curioso, né? Que quer feito um melão. Daqui a pouco eu já vou lá comprar o livro, tá? Porque eu sou assim. Ai, ai. Sou eu? Eu vou mostrar os meus. Eu peguei aqui, a minha literatura é literatura de entretenimento. Eu comecei escrevendo livros para adolescentes e de lá eu fui mudando minhas estratégias. Hoje eu acho que eu nem sei se é estratégia, eu acho que é gosto mesmo. E aí eu nem sei mais para que público que eu escrevo e lê assim, né? Quem se identifica? A Menina dos Olhos Molhados. Oh, que lindo, legal. Não é o primeiro, está fora de ordem, viu, gente? Azul da Cor do Mar, que é o livro que deu origem A Menina dos Olhos Molhados. São histórias parecidas com protagonistas diferentes. Helena, que é o terceiro livro da série Simplesmente Ana, que a Helena Andrade falou no começo, né? Foi o primeiro que eu escrevi. O primeiro é este, Simplesmente Ana. Um livro que me causou causou a minha entrada no mundo da literatura. Foi escolhido entre mais de 500 originais pela editora na época, e assim eu consegui começar, né, a publicar. Esse é o segundo da série Ana, De Repente Ana. Eu tenho 2 romances históricos baseados na história do Brasil, do período do ouro. Esse é o primeiro, Amor nos Tempos do Ouro. E esse é o segundo, que é a história de Málica. Ela aparece no primeiro, depois ganhou a história dela, dando sequência ao período da escravidão. Esse eu escrevi com outra escritora mineira, que é a Laura Conrado, literalmente amigas. E esse foi o último livro que eu lancei, que é inspirado em séries asiáticas que eu adoro, muito mesmo, a cultura asiática. E eu fiz esse mini drama aqui, que a gente chama de brincadeira de dorama. Agora, esse ano, em junho, sai uma coletânea com mais 5 escritores brasileiros sobre amores modernos. Vai ser lançado dia 12 de junho. E em julho sai um novo romance meu, Pela Astral, que é a mesma Uau! editora. Muito legal, muito legal. Eu dei um tempo, eu acho que a pandemia me deu um pouco de desânimo para a escrita. Ano passado eu tive muita dificuldade, mas acabei me reencontrando no final do ano, em janeiro, terminei o livro.
Eu também comecei a escrever por amor à leitura, desde muito nova, inspirada pelos meus pais e por uma professora da escola. E, de repente, eu vi que só ler era pouco, eu queria escrever e inventar minhas histórias também. E hoje eu vivo assim, entre instigar a leitura e escrever e publicar e fomentar a literatura nacional, que é uma bandeira que eu carrego muito na escola, muito. Isso mesmo. Parabéns, Marina. A Marina traz um contexto histórico, né, das Minas Gerais e algumas obras dela que é muito interessante, né, para a gente também conhecer a história do nosso país. Eu acho que nós precisamos, né, ter esse sentimento, né, de honra, né, à nossa pátria, que é muito importante também. Acho que estimular, né, a literatura e os escritores nacionais também vão ao encontro, né, desse fortalecimento aí do nosso país. Então, parabéns, meninas. Eu vou mostrar também as minhas, esse é meu último. Eu sou romancista, adoro um romance, mas eu também trago muitos aspectos da realidade, né, contemporânea nos meus livros. Eu gosto de abordar histórias de mulheres que se desafiam e transcendem, né, e ultrapassam os próprios limites. Então, Por um Novo Olhar, que foi meu último romance, e hoje eu fiquei sabendo pela minha editora que ele vai concorrer ao prêmio Oceanos, então... Uau, parabéns! Muito Lindo, muito bom, muito bom. Muito bom. O romance, Simplesmente Amor, que também concorreu ao Oceanos e ao Jabuti, esse faz acho que 3 anos que eu publiquei, que também traz a história de uma mulher, né, perdida na própria realidade, que tem que se redescobrir para se fortalecer. E Divina Essência, também é um romance de aventura, e que eu faço uma homenagem aos pesquisadores. Nós estamos numa época em que esses profissionais estão fazendo muita diferença para a humanidade. Então, acho que são questões que nós precisamos, né? É uma responsabilidade nossa, enquanto escritoras, né, de estar aí trabalhando e investigando e fortalecendo. E fortalecendo mesmo a leitura, o encantamento pelos livros, para que a gente possa ser também um país mais inteligente. Muito bom. Certamente. Certamente. Gratidão por vocês terem aceito esse convite. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Uma delícia, tô adorando. Pena que acabou. Passou muito rápido. Foi muito bom, descontraído. Conversar sobre literatura é algo eu gosto muito, muito, muito. E fico muito feliz que a Unibis nos dê esse espaço. As meninas são sempre muito carinhosas, muito cuidadosas com mulheres na literatura. E a gente espera continuar aqui, né, tecendo aí as nossas conversas, jogando as nossas sementinhas, fazendo brotar, né, uma florzinha aqui, outra ali, né, um caule, talvez um tronco e uma árvore toda. Então, gratidão, gratidão ao Nibs. Gratidão às pessoas que mandaram aqui seus comentários, suas perguntas. Foi muito, muito bom. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Obrigada, meninas. Foi uma delícia. Foi um prazer, Fernanda, te conhecer. Prazer, Farina. Prazer enorme. Obrigada, Helena, pelo convite maravilhoso. Beijo grande a todos que participaram. Obrigada. Sim. Cada mês vai ser um tema. Nós começamos o ano passado. O ano passado era um clube de leitura, então nós nos reuníamos para debater histórias de mulheres, tanto contemporâneas quanto históricas, mas esse ano a gente mudou um pouquinho o formato e trazendo informação, né? E trazendo também a possibilidade do público conhecer as escritoras nacionais. Isso é muito bom para fortalecer a nossa literatura. Então, todo mês estaremos aqui na Unibis Cultural com Mulheres na Literatura. Muito obrigada. Maravilha, gente. Obrigada.
Obrigada, Vicky. Beijo, boa noite. Ela está aqui também com a gente. Vicky, muito obrigada. Estou dando apoio. Muito bom.